Iremos dar início à aula de fraturas da órbita interna. Eu sou Camila Soares Estevão, R3 do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, do Hospital Professor Dr. Alípio Correia Neto. Iremos falar um pouco agora sobre a anatomia da órbita. A órbita é uma pirâmide base quadrangular que tem um volume de aproximadamente 30 ml. O seu crescimento tem 85% aos 5 anos de idade, sendo finalizado na puberdade. O seio maxilar e as células etimoidais vão funcionar como airbags para a absorção do choque. A estrutura orbitária é formada por 4 paredes, dentre elas o teto orbital, a parede medial, a parede lateral e o assoalho. O teto orbital é formado pelo osso frontal e asa menor do esfenoide, a parede medial pelo lacrimal e etimoide, a parede lateral pela asa maior do esfenoide e o osso zigomático, e o assoalho pela maxila, zigomático e palatino. A região orbitária também possui fissuras por onde passam diversos nervos, dentre eles o canal óptico, a fissura orbital superior e a fissura orbital inferior. A órbita possui protuberâncias críticas. A protuberância etimoidal é a área posterior-medial da órbita, também chamada de área-chave. É uma área convexa e é a extensão medial das células etimoidais. Estão apresentadas nas figuras de tomografia pela seta amarela. A protuberância antral é a área posterior-inferior, que é o resultado da invaginação orientada cranialmente do seio maxilar, que está apresentada na figura tomográfica pela seta vermelha. Juntas, elas suportam a posição anterior do globo, juntamente com a área posterolateral. O sistema muscular da órbita é composto por 6 músculos, sendo 4 retos e 2 oblíquos. Os músculos retos são classificados como reto inferior, superior, medial e lateral, e os oblíquos como superior e inferior. A inervação deles se dá por meio de 3 pares de nervos. O reto inferior, superior, medial e o oblíquo inferior são inervados pelo nervo oculomotor. Já o reto lateral pelo nervo abducente e o oblíquo superior pelo nervo troclear. O ângulo de Zinn, apresentado pela seta amarela, é o cordão tendinoso que envolve o nervo óptico, abducente, oculomotor e quase todos os músculos, exceto o oblíquo inferior, que se origina no ângulo anteromedial da órbita. O suporte de tecido mole também dá a projeção do globo ocular, que é formada pelos ligamentos suspensórios e pelo sistema de gordura extraclonal, que é extramuscular, e intraclonal, que é intramuscular. A gordura intraclonal, ela contribui para a projeção vertical e anteriorizada do globo. A órbita possui diversas fissuras e canais. A fissura orbital superior, apresentada pela seta amarela, é formada pela asa maior do esfenoide e pela asa menor do esfenoide. Ela dá passagem aos nervos motores, como o oculomotor, troclear e abducente, e é o feixe sensitivo do primeiro ramo do trigêmeo. Também dá passagem à veia oftálmica superior. A fissura orbital inferior, apresentada pela seta vermelha, é formada pela asa maior do esfenoide, pelo osso palatino, zigomático e maxila. Dá passagem ao V2 do trigêmeo. Dá passagem também à veia oftálmica inferior e os ramos do plexo pterigóide. O canal óptico, apresentado pela seta azul, fica localizado na asa menor do esfenoide e dá passagem ao nervo óptico e à artéria oftálmica. Falaremos agora sobre a epidemiologia das fraturas orbitárias. A órbita está envolvida em aproximadamente 47% dos pacientes severamente traumatizados e podem ocorrer traumas de origem direta e indireta, como traumas diretamente no globo ocular, acidentes de trânsito, acidentes desportivos. As fraturas da órbita interna acontecem quando uma força é aplicada ao próprio globo, causando aumento súbito da pressão intraorbitária, que vai exercer uma força contra as paredes internas mais fracas,
que são geralmente o assoalho orbital e aparelho medial. A fratura da órbita interna também pode ocorrer por uma força aplicada diretamente ao osso zigomático. Falaremos agora sobre o diagnóstico das fraturas orbitárias. O diagnóstico, inicialmente, ele pode ser obscurecido pelo edema significativo, o que pode mascarar alguns sintomas. É importante sabermos sobre o mecanismo do trauma, se o paciente tinha problemas oculares pré-existentes. O diagnóstico é feito através do exame clínico e do exame de imagens. O exame clínico deve ser bem criterioso. Devemos fazer um exame periorbital para determinação de degraus ósseos palpáveis em região de periórbita e identificação de sinais e sintomas que geralmente estão presentes na fratura orbitária, como hiposfagma, quimose, edema e equimose. A partir do exame clínico, nós podemos observar alguns sinais. Na primeira imagem, nós observamos a distopia ocular, que é o desnivelamento do globo ocular. Na segunda, nós observamos a midríase, que é a dilatação da pupila. Na terceira, observamos o enoftalmo, que é o deslocamento posterior do globo ocular. E na quarta, observamos a restrição dos movimentos oculares em supraversão. Deve-se avaliar a acuidade visual bruta do paciente e o campo visual lateral também, com exame de movimentação ocular. Pedimos para que o paciente acompanhe o objeto nos 4 extremos, em supraversão, ortoversão, infraversão e lateroversão, nos extremos, para ver se há aprisionamento de alguma estrutura e ver a movimentação dos músculos extraoculares. Quando há restrição no movimento de supraversão, no exame de motilidade ocular, podemos fazer o teste de indução forçada, que é para saber se há realmente encarceramento muscular. Deve ser realizado no exame clínico o teste pupilar, que é a iluminação das pupilas para ver se elas vão reagir ao reflexo motor consensual. Quando iluminamos uma pupila, esperamos que pelo reflexo motor consensual ambas se contraiam. Caso isso não ocorra, deveremos investigar se temos uma lesão do nervo oculomotor ou do nervo óptico. A detecção das fraturas orbitais já foi muito subdiagnosticada antigamente, devido à falta de detalhes das radiografias convencionais. Hoje, o padrão ouro para a detecção das fraturas de órbita é a tomografia, principalmente nos cortes coronal e corte sagital. O que podemos diagnosticar a partir do exame clínico bem detalhado? O hematoma retrobulbar. É uma lesão arterial que pode levar à lesão do nervo óptico e obstruir a artéria central da retina. Ela é mais comum em adultos que apresentam septo orbitário inelástico e impermeável. Após o mecanismo do trauma, ocorre um aumento de pressão que irá comprimir as artérias nutritivas, levando à diminuição da perfusão, o que causa isquemia no nervo óptico. Esse aumento de pressão desloca anteriormente o globo, que nós chamamos de proptose severa. Esse alongamento do nervo óptico também causa a neuropatia isquêmica, que nós chamamos de amaurose, que é quando o paciente começa a ter alteração do campo visual. Também encontramos como os sinais a hemorragia subconjuntival, a pressão ocular aumentada. A incidência de hematoma retrobulbar é de 0,31 a 8,0,8% em pacientes que sofreram trauma orbital. Para o tratamento do hematoma retrobulbar, é preconizado o uso de esteroides, a metilprednisolona, numa dosagem de 30 mg por quilograma na primeira hora e 15 mg por quilograma de 6 em 6 horas nas 72 horas seguintes. Com mantinol 20%, 2 gramas por quilograma em 30 minutos, ou acetazolamida,
500 mg para que ocorra diminuição da pressão intraorbitária. Se dentro de 1 hora não ocorrer melhora da amaurose, é preconizada a cantotomia lateral para a drenagem sanguínea e descompressão do nervo óptico. Também pode ser realizada incisões transeptais. Apresentaremos agora um caso clínico. Uma criança de 5 anos de idade foi atropelada por uma bicicleta e compareceu ao PS da bucomaxilo. No exame inicial, a paciente apresentou proptose severa, início de amaurose, midríase fixa, sem reflexo pupilar, restrição dos movimentos oculares e oftalmoplegia. Foi solicitada uma tomografia para a paciente, onde foi diagnosticada a partir do corte coronal uma fratura da parede medial com mínimo deslocamento. Nos cortes axiais, podemos observar nas órbitas direita um padrão infiltrativo difuso, característico do hematoma retrobulbar. A paciente foi medicada com esteroides, metilprednisolona, na primeira hora, junto com mantinol. Após a observação, a paciente apresentou melhora no quadro de amaurose. A paciente foi tratada apenas com medicamento, evoluiu bem e recuperou a visão. No segundo caso clínico, vamos falar de um paciente de 61 anos de idade que sofreu uma tentativa de assalto e levou um golpe em região ocular por revólver. No exame inicial, o paciente apresentou proptose, midríase fixa, início de amaurose, oftalmoplegia e pitose palpebral superior. O paciente não apresentava diplopia inicial. No corte coronal, nós podemos observar que o paciente apresenta fratura de assoalho e parede medial. E na imagem axial, nós podemos observar novamente o padrão infiltrativo difuso, que é característico do hematoma retrobulbar. O paciente foi tratado com esteroides, a metilprednisolona. Após 7 dias, o paciente retorna para a reavaliação. Não apresentava diplopia, apresentava uma leve restrição dos movimentos oculares, porém o paciente opta por não realizar cirurgia e não fazer a reconstrução do assoalho orbital. Nós iremos discutir agora uma revisão sistemática de fatores relacionados a resultados no hematoma retrobulbar. Foi realizada uma pesquisa na PubMed de 1987 a 2016, com artigos relacionados em inglês, onde incluiu todas as idades e sexo. Excluiu-se casos com menos de 2 pacientes e estudos incompletos. Foram selecionados 429 artigos, onde 236 foram excluídos na base de dados, 156 tinham conteúdo abstrato e 21 com foto de dados individuais do pacientes. Foram utilizados 16 artigos que continham 93 casos de hematoma retrobulbar. A idade média dos pacientes foi de 46 anos, sendo 56 do sexo masculino e 37 do sexo feminino. 74% dos hematomas retrobulbares foram causados pós-trauma e 24% no pós-operatório. O início dos sintomas se deu para o trauma aproximadamente após 20 horas e para a cirurgia após 29 horas. 57% desses hematomas foram diagnosticados a partir do exame radiológico e 43% a partir do exame clínico. Os pacientes foram tratados 61% com cirurgia e esteroides, 28% com cirurgia, 4% com esteroides e 6% com nada. Desse percentual de pacientes, 51% recuperaram a visão completamente, 24% parcialmente e 22% evoluíram com a amaurose. Nessa tabela, nós podemos ver os resultados. Na tabela ele discute quanto maior o número de sintomas que o paciente apresente na evolução do hematoma retrobulbar, maiores as chances de ele evoluir com um prognóstico ruim. Então, se o paciente tiver proptose, redução da acuidade visual, distúrbio de pupila,
o paciente tende a ter um prognóstico ruim em relação ao hematoma retrobulbar. Ele também discute o tempo de tratamento dos pacientes, entre 1 hora e 24 horas versus um tempo maior que 24 horas, entre 1 hora e 24 horas e um tempo menor que 1 hora, e entre um tempo maior que 24 horas e menor que 1 hora. Sabemos que para o tratamento do hematoma retrobulbar, quanto menor o tempo para a intervenção, melhor para que o paciente consiga recuperar totalmente a visão. Ele, em resumo, ele fala que o estudo é o primeiro do tipo sistematicamente, que ele revisa os fatores associados aos resultados da visão com hematoma retrobulbar, e esses resultados sugerem fortemente que o aumento dos números de sintomas favorece um prognóstico pobre. Ele também considera importante o tempo de intervenção para descompressão cirúrgica, são extremamente críticos para que o paciente possa ter o melhor prognóstico. A classificação das fraturas orbitárias. As fraturas orbitárias podem ser classificadas em fraturas da órbita externa, que são as fraturas do complexo cigomático orbitário maxilar, e as fraturas naso-órbito etimoidal, e as fraturas da órbita interna. Nossa aula vai discutir um pouco mais sobre as fraturas da órbita interna. As fraturas da órbita interna são classificadas entre lineares, blow-in e blow-out. A blow-in ela pode ser classificada como pura, quando é apenas a fratura de teto, ou a fratura da parede medial. Já a fratura blow-out, ela pode ser classificada como a fratura de duas paredes, assoalho e parede medial, ou apenas assoalho. J. Carey, em 2007, fez uma nova classificação dos defeitos do assoalho orbital. Na primeira figura, ele enumera de 1 a 10 as estruturas anatômicas que devem ser observadas nas fraturas. O número 1, ele classifica como o terço anterior do assoalho orbital, o número 2 como o terço medial do assoalho, o número 3 como o terço posterior. O número 4, ele classifica como fissura infraorbitária, o número 5 como fissura supraorbitária superior, o número 6 como canal óptico, o número 7 como parede lateral, o número 8 como ducto nasolacrimal, o 9 como parede medial e o 10 como teto orbital. Na classificação, ele classifica os defeitos orbitais em 5 categorias. A primeira categoria, ele fala que é um defeito isolado do assoalho ou da parede medial de 1 a 2 centímetros das zonas 1 e 2, sem que haja comprometimento da borda medial da fissura infraorbital. No 2, ele classifica o defeito do assoalho da parede medial maior que 2 centímetros nas zonas 1 e 2, com a borda medial, a fissura infraorbital preservada. Está diagnosticado aqui na seta em verde. Tem preservação dessa estrutura. Na categoria 3, ele classifica o defeito do assoalho e ou da parede medial maior do que 2 centímetros nas zonas 1 e 2, com a borda medial ausente, ou seja, o defeito se estende para a borda medial, mostrado na figura pela seta roxa. Na categoria 4, ele relata que ocorre um defeito de todo o assoalho orbital e da parede medial, estendendo-se para a zona 3, que é a zona posterior do assoalho orbital, com a borda medial também comprometida. E o defeito número 5, ele caracteriza como um
Um defeito da categoria 4, que é o defeito de todo assoalho parede medial estendendo-se para a zona 6, com comprometimento da borda medial e também do teto orbital. As fraturas lineares são fraturas em assalpão, também chamadas de trapdoor. Elas podem aprisionar estruturas e é mais frequente em crianças, devido à elasticidade óssea. O mecanismo do trauma causa um aumento da pressão intraocular, onde vai ocorrer uma depressão transitória incompleta do assoalho orbital fraturado. A partir do momento que essa pressão diminui, o fragmento retorna à sua posição inicial e causa um aprisionamento das estruturas. Possui mau prognóstico, causa diminuição da acuidade visual, restrição dos movimentos e visão dupla. Pode ocorrer nessas fraturas a ativação do reflexo oculomotor cardíaco, onde o paciente vai apresentar bradicardia, náusea, vômito, síncope e assistolia. Discutiremos agora as fraturas da órbita interna num grupo pediátrico, das características ao tratamento. Foi realizado um estudo retrospectivo de maio de 1993 a maio de 1998, onde foram encontrados 113 pacientes com fraturas de órbita no Centro Medical de Albany. Desses pacientes que foram diagnosticados com fratura da órbita interna, foram removidos todos os pacientes que tiveram idade maior que 18 anos. Um grupo de pacientes de 38 pacientes apresentavam fratura pediátrica. Desses 38 pacientes, 4 foram excluídos, pois não possuíam avaliação oftálmica inicial. O estudo foi realizado com 34 pacientes. Desses 34, 27 possuíam fratura de assoalho orbital e desses 27, 8 possuíam fratura do tipo trapdoor. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação inicial da acuidade visual, da motricidade, se possuíam oftalmo e diplopia, e todos realizaram tomografia. Os pacientes que tiveram indicação cirúrgica foram aqueles que apresentavam enoftalmo maior que 2 mm, restrição da motilidade ocular e que possuíam defeito orbital maior do que 54%. Na tabela número 2, nós podemos observar que eles dividem os tipos de fraturas entre fraturas da órbita interna puras e fraturas impuras, onde há um envolvimento de mais de um osso ou da rima orbital. As fraturas de assoalho puras tiveram em 20 pacientes, um paciente de fratura de parede medial, um de teto e 0 de parede lateral. 7 pacientes tiveram envolvimento do assoalho orbital das fraturas da órbita impura, 3 da parede medial, 4 do teto e 2 da parede lateral. Na tabela 3, nós podemos observar a relação entre a limitação do movimento ocular e as fraturas orbitais. As fraturas de assoalho orbital apresentaram um maior número de limitação. Os pacientes tiveram dificuldade na supradução, na infradução, na abdução e na adução. Já os pacientes que tiveram fraturas de teto e parede lateral não apresentavam restrição dos movimentos. Os pacientes que apresentaram fratura na parede medial apresentaram limitação na infradução, na abdução e na adução. Na tabela número 4, nós podemos observar o exame inicial dos pacientes. 15 pacientes apresentaram restrição ocular, da motilidade ocular. Desses 15, 7 possuíam fratura sem trapdoor e 8 possuíam fratura do tipo trapdoor. O enoftalmo maior que 2 mm esteve presente apenas em um paciente e esse paciente não possuía fratura do tipo trapdoor. A náusea e o vômito estiveram presentes em 7 pacientes. 5 pacientes apresentavam fratura do tipo trapdoor e 2 do tipo não trapdoor. Na tabela número 5, nós podemos relacionar a fratura
trepidor com os sintomas de náusea, vômito e a restrição dos movimentos oculares. Os pacientes que apresentaram náusea e vômito, todos eles possuíam fratura do tipo trepidor. E os pacientes também que apresentaram restrição da mobilidade ocular também apresentavam fratura do tipo trepidor. Na tabela número 6, nós podemos observar o tempo de intervenção e a melhora da limitação dos movimentos. Os pacientes que foram operados de 0 a 2 dias apresentaram uma melhora da limitação em 100%. Os pacientes que foram operados de 3 a 14 dias também apresentaram uma melhora de 100%. Já os pacientes que foram operados com mais de 15 dias apresentaram uma melhora em torno de 60%. Podemos concluir que, embora a comparação estatística não tenha sido possível devido ao pequeno número de pacientes, descobrimos que o grau de recuperação da motricidade ocular foi mais completo nos pacientes que tiveram intervenção cirúrgica com menos de 2 semanas. As fraturas em alçapão demonstram a limitação correspondente da motilidade vertical e também conseguimos comparar no estudo que os sintomas como vômito e náuseas são bastante constantes nesses tipos de trauma. Discutiremos agora um caso clínico. Um paciente de 12 anos compareceu ao PS da bucomaxilo e relatou agressão física na escola por brincadeira com um amigo. Ao exame inicial, ele apresentou um discreto edema em região periorbital direita, queixa álgica à palpação, restrição da motilidade ocular, relatou tontura e teve episódio de náusea. Também relata diplopia. Nas imagens nós podemos observar que o paciente apresenta restrição do movimento ocular na órbita direita, e nas imagens coronais nós podemos observar a fratura do tipo alçapão, o trepidor, onde há encarceramento no músculo reto inferior. No vídeo podemos observar que o paciente, no exame da motilidade ocular, não consegue realizar o movimento em supraversão. O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico em menos de 12 horas de trauma. Foi realizada acesse subtarsal, exploração em região de assoalho orbital direito, liberação de músculo reto inferior e foi instalada uma malha de titânio. O paciente evolui bem, com melhora da diplopia e com os movimentos oculares preservados. As fraturas Bowen são fraturas isoladas do teto orbital ou da parede medial. Geralmente, elas causam proptose devido à contração do volume orbital e elas podem estar associadas a trauma de alta velocidade. Elas causam um deslocamento do globo em direção anteroinferior. Temos um paciente de 21 anos que sofreu um acidente automobilístico e compareceu ao PS da bucomaxilo para avaliação. Ao exame inicial, ele apresentou um edema em região periorbital direita, dor à palpação e um afundamento em região de teto orbital direito. Como podemos observar nos cortes tomográficos axiais, vemos que há uma depressão em região de teto orbital direito. Na fotografia clínica, podemos observar que há um afundamento em região supraorbital direita. O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico, foi realizado um acesso coronal, instalação de uma malha de titânio e algumas placas para a estabilização de fratura de teto orbital e seio frontal.
Na segunda figura clínica, podemos observar o PO7 do paciente com um contorno supraorbital devolvido. As fraturas blowouts são as injúrias mais comuns às paredes orbitárias. É um defeito de geralmente 2 cm limitado à parede orbitária. Ele pode ser um defeito só do assoalho orbital ou do assoalho mais a parede medial. Geralmente as fraturas blowouts, elas causam enoftalmo, diplopia e parestesia do infraorbital. Deve-se ficar atento para as fraturas de assoalho orbital, principalmente as blowouts, quando o paciente relata que tem parestesia do nervo infraorbital, sem restrição dos movimentos oculares e sem degraus ósseos palpáveis no rebordo orbital. A fratura de assoalho orbital comumente apresenta restrição dos movimentos oculares, enoftalmia e diplopia. O tratamento pode ser feito tanto de maneira conservadora quanto de maneira cirúrgica, a depender do grau de comprometimento do defeito ósseo do assoalho orbital. O tratamento inicial é feito com esteroides para que possa haver diminuição do edema, exercícios oculares, e a intervenção é preconizada que seja feita em até 14 dias. O tratamento dos defeitos da órbita interna. É preconizado o retorno e a forma da função. Não há uma técnica adequada nem material universal para a reconstrução orbitária. É necessário a avaliação da projeção orbital externa, a avaliação do defeito ósseo. Traumas de baixo impacto tendem a ter um tratamento conservador e os de alto impacto, um tratamento cirúrgico. Iremos discutir agora um artigo que fala da justificativa não cirúrgica para as fraturas do tipo blowout. Foi realizado um estudo prospectivo de um protocolo clínico, onde foram divididos em 2 subgrupos, um grupo cirúrgico e um grupo não cirúrgico. O estudo foi realizado de 2014 a 2017, onde foram incluídos todos os pacientes com maiores de 18 anos que tiveram fratura de assoalho e ou parede medial. Foram excluídos pacientes com outras fraturas orbitárias, que tiveram perfuração do globo ou qualquer outra patologia ocular. Os sinais encontrados nas maiorias das fraturas foram diplopia, enoftalmia, hiperestesia do infraorbitário, hipoglobo, dor. Foi realizada tomografia em todos os pacientes e, com base na medida e gravidade da fratura, foi incluído em um grupo cirúrgico ou grupo não cirúrgico. O grupo cirúrgico foi caracterizado pelos pacientes que apresentavam fratura de alçapão, deslocamento do globo para o seio maxilar e enoftalmia maior do que 2 mm. E os pacientes não cirúrgicos foram os pacientes que apresentavam defeito isolado e ausência de enoftalmia. Foi utilizada esse diagrama para a divisão dos pacientes cirúrgicos ou não, no grau de urgência da cirurgia. Pacientes que apresentaram fratura do tipo trap-door ou deslocamento vertical do globo tiveram cirurgia imediata, com menos de 24 horas. Pacientes que apresentavam enoftalmo maior do que 2 mm e classificação de Jacquard de 2 a 4, mais elevação menor do que 15 graus ou abdução menor que 25, tiveram cirurgia com menos de 2 semanas. Pacientes que apresentavam enoftalmo maior do que 2 mm e ducção menor do que 8 graus tiveram cirurgia de 2 a 3 semanas. Pacientes que não apresentavam, continuavam apresentando enoftalmo e persistiam com a diplopia, tiveram cirurgia tardia de reconstrução orbital ou cirurgia de estrabismo. Na tabela 1, nós podemos classificar os resultados do estudo de acordo com o grau de complicação à sequela. Ele classifica como excelente os pacientes que não tiveram diplopia, tiveram um enoftalmo de 0 a 2 mm, ou seja, sem complicações ou sequelas. Bom, os pacientes que não apresentaram diplopia, enoftalmo de 0 ou 2, pacientes com menores complicações.
aceitáveis, pacientes que apresentavam diplopia no score de área 1 e em oftalmo de 0 a 2. Um prognóstico ruim, pacientes que apresentaram diplopia em área 1 e 2 e em oftalmia maior que 2. E o tratamento falhou nos pacientes que continuavam com diplopia em oftalmo. Na tabela 2, ele mostra as características dos padrões das fraturas, que acometem mais indivíduos do sexo masculino, que a violência é o causador das maiores fraturas. Ele compara também a maior incidência das fraturas, que principalmente ocorrem no assoalho, e a severidade das fraturas. Na tabela 3, ele compara a não cirurgia, a cirurgia e a combinação dos dois tratamentos de acordo com a diplopia, hiperestesia e a dor. Nós podemos concluir a partir desse estudo, nas recomendações, que devemos adiar a cirurgia por pelo menos 2 semanas na ausência de uma indicação aguda ou enoftalmia precoce, que pode valer a pena considerar a espera de até 3 meses para melhorias significativas. A cirurgia não deve ser realizada em antecipação ao esperado de complicações pós-traumáticas, como a diplopia pré-existente ou enoftalmia. O paciente deve ser informado que a melhora pode ser possível e até 12 meses. E se ocorrer a enoftalmia, a cirurgia ainda pode ser indicada. Nossa hipótese é que, desde o músculo conjuntivo de suporte à estrutura orbital do globo é relativamente intacta. Nós concluímos, os autores concluem, que uma abordagem não cirúrgica é uma estratégia de tratamento segura para a maioria das fraturas do assoalho orbital e ou das fraturas da parede medial, que pode até prevenir cirurgias que obtenham complicações. É importante realizar testes quantitativos repetidos da avaliação da motilidade ocular nos 3 primeiros meses após o trauma, com a melhora sendo mais esperada nas 3 primeiras semanas. Mostraremos agora um caso clínico de fratura blowout. O paciente de 23 anos, vítima de agressão física, compareceu ao PS da bucomaxilo e ao exame inicial ele apresentou edema em região periorbitária esquerda, equimose periorbital e pós-fagma, diplopia em supra e lateroversão à esquerda e restrição nos movimentos em supraversão do globo esquerdo. Ao exame de imagem, nós podemos observar fratura de assoalho, classificada como blowout, e as imagens pós-operatórias da reconstrução do assoalho orbital. O reparo precoce das fraturas orbitais resulta em resultados superiores para o paciente? Discutiremos essa revisão sistemática em meta-análise. Foi realizada uma pesquisa abrangente no PubMed, embasada nas fraturas orbitais e no tratamento, no tempo de tratamento dessas fraturas. Foi realizada uma revisão de 160 artigos, no quais 20 preencheram os critérios de inclusão. Foi realizado um estudo que incluiu um total de 614 pacientes submetidos à reconstrução do assoalho orbital. Esse estudo, ele discute o tempo de cirurgia, de intervenção cirúrgica. Quanto menor o tempo para intervenção cirúrgica, maiores as chances de recuperação completa dos sintomas, além da menor incidência do pós-operatório com diplopia e enoftalmia. Essa tabela, nós podemos observar os sintomas clínicos após as fraturas orbitais. Ele compara a cirurgia, o tempo da cirurgia, com a completa resolução ou não dos sintomas que o paciente apresentava antes da cirurgia. Ele compara a cirurgia antes das 7 semanas e antes dos 7 dias e após 7 dias,
se teve resolução completa ou não da diplopia, se a cirurgia ocorreu dentro de 2 semanas ou mais, e se teve a resolução dos sintomas, assim como cirurgias com mais de 30 dias e cirurgias com 24 horas. Então, ele faz essa comparação dos pacientes que foram operados em menor tempo e pacientes que foram operados em maior tempo, e dos sintomas e sinais clínicos que o paciente apresenta a partir dessa intervenção cirúrgica. A tabela 3, ela mostra a indicação para a intervenção cirúrgica. A intervenção dentro das 24 horas são os pacientes que apresentam diplopia presente, com evidência de encarceramento muscular na tomografia, que não obtiveram melhora do reflexo oculocardíaco. Pacientes que apresentam deslocamento substancial do globo e que correm risco da perda da visão. A cirurgia preconizada dentro de 2 semanas é para os pacientes que apresentam diplopia sintomática, condução forçada positiva, com evidência de músculo aprisionado, mas que obtiveram melhora clínica mínima ao longo do tempo. Grande fratura de assoalho orbital, hipooftalmo ou hiperestesia progressiva do infraorbital. A observação ela é realizada nos pacientes que possuem mínima diplopia, uma boa motilidade ocular e a ausência de enoftalmia substancial. Esse estudo ele não está isento de limitações. Diferenças nos tipos de fraturas, de tipos de materiais, métodos de avaliação de enoftalmia e diplopia nos estudos incluem e representam fontes consideráveis de heterogeneia, e o que podem causar um risco de viés de classificação incorreta. Eles reduzem a qualidade da evidência devido a esse risco de viés, e eles relatam também que não foi possível realizar uma meta-análise dos dados da série dos casos devido à diferença no tempo de cirurgia e à definição dos resultados do paciente. Mas o estudo ele contribui para o debate sobre o manejo conservador das fraturas orbitais versus o proativo e agressivo, embora as evidências sugiram que a intervenção cirúrgica precoce leva a resultados clínicos superiores. Diversos acessos podem ser utilizados para a reconstrução orbital. Dentre eles, nós temos o subciliar, o subtarsal, o transconjuntival, o coronal, o transcaruncular e até por ferimentos. O acesso subciliar é a primeira linha tracejada da figura. Ele está logo abaixo do cílio, aproximadamente 2 a 3 milímetros da linha cinzenta da pálpebra inferior. É um acesso que pode causar a lesão no septo orbital e de 16 a 42% ele pode causar ectópico. O acesso subtarsal é um pouco mais abaixo do tarso e ele está mais ou menos caracterizado de 3 a 4 milímetros da linha cinza da pálpebra. Na figura nós temos um exemplo de um acesso subtarsal. O acesso coronal, ele geralmente é utilizado para as fraturas de teto e parede medial de órbita, para ter uma exposição melhor e uma visualização melhor dos traços de fraturas. É um acesso que geralmente não deixa cicatriz por ficar escondido dentro do couro cabeludo. Na imagem nós podemos ver 2 acessos coronais para osteossíntese de fratura de teto orbitário. O acesso transconjuntival é utilizado também para a exposição do assoalho orbital e o transcaruncular também pode ser utilizado para a exposição da parede medial. O acesso transconjuntival é realizado na pálpebra e ele pode causar entrópico. O transcaruncular devemos ter cuidado com a glândula lacrimal. Os materiais utilizados para a reconstrução orbital
são divididos entre dois grupos, os aloplásticos e os halogênicos. Nos aloplásticos estão as malhas de titânio, os polímeros de silicone, o polietileno e o politetrafluoretano. Os halogênicos são a dura liofilizada, o osso halogênico, onde o da calota craniana é o mais utilizado, e a cartilagem. A O classifica como um bom material para a reconstrução orbitária os materiais que permitam a dobra para um formato anatômico adequado, que eles sejam radiopacos e que eles sejam estáveis ao longo do tempo. A O classifica os principais materiais utilizados na reconstrução orbitária em suas vantagens e desvantagens. A malha de titânio possui grande estabilidade, radiopacidade e permite a dissipação de fluidos, mas possui um alto custo e pode incorporar os tecidos. O polietileno poroso, ele tem uma boa disponibilidade, possui bordas lisas, porém falta rigidez e ele não é radiopaco. O osso autógeno, ele possui uma biocompatibilidade máxima, é radiopaco e possui um potencial de revascularização. Porém, ele pode sofrer reabsorção, é necessário um sítio doador e ele possui menos drenagem orbitária, menos dissipação dos fluidos. Discutiremos agora as controvérsias da reconstrução orbital. A partir do estudo dos biomateriais, esse artigo é uma revisão com recomendações clínicas. A tabela 2, ela mostra quais as características ideais para um material de reconstrução orbital. Ele deve possuir estabilidade e fixação, ser forte o suficiente para suportar o conteúdo orbital e as forças relacionadas, ter a capacidade de se manter estável e manter sua forma mesmo após a manipulação, ou seja, não sofrer deformidade, ser estável ao longo do tempo e ter uma possibilidade de ser fixada às estruturas circundantes. O contorno e manuseio. Restaurar o volume adequado para tratar os distúrbios da enoftalmia, diplopia e motilidade, ser fácil de moldar para se ajustar ao defeito orbital. Ter o comportamento biológico, deve ter biocompatibilidade, não produzir infecção, extrusão, migração ou reação de corpo estranho, ser quimicamente inerte, não alergênico, não carcinogênico e ser durável, podendo ser osteoindutor ou osteocondutor. Drenagem. Deve haver espaço dentro dos implantes para permitir uma drenagem dos fluidos orbitais. Deve ser radiopaco para permitir uma avaliação radiográfica e deve ter a disponibilidade em relação ao custo-benefício. Deve ser prontamente disponível e deve ter custos acessíveis. A tabela 3, ela vai comparar as vantagens e desvantagens no uso dos biomateriais. Ela compara os tipos de biomateriais mais usados, como a malha de titânio, o osso autógeno, o polietileno poroso, de acordo com as características de um material ideal. Mais estabilidade, ter meio de drenagem, ser radiopaco. Ele discute a disponibilidade e a relação de custo-benefício dos biomateriais. Ele fala que a biodisponibilidade é um parâmetro relativo relacionado às circunstâncias econômicas e o interesse e a disponibilidade dos materiais nos hospitais. Ele também faz recomendações clínicas sobre o material de reconstrução, que ele fala que não temos um debate ainda sobre esses materiais devido à ausência de ensaios clínicos randomizados e estudos que possam favorecer as melhores práticas sobre os biomateriais. Ele também fala que para a escolha do material pode ser utilizado um algoritmo de acordo com
o tamanho do defeito orbital. Defeitos de tamanho pequeno e de baixa complexidade, a maioria dos materiais é adequada e o comportamento biológico destes é o mais importante, que os materiais reabsorvíveis podem ser usados nesses casos. Os defeitos de média complexidade deve-se observar, além do comportamento biológico do implante, a experiência do cirurgião. Com tipos específicos de implantes, resultará no melhor benefício. E vários materiais também podem ser usados. Defeitos de grande porte e de alta complexidade, a estabilidade e o contorno se tornam mais significativos. Então, a malha de titânio pré-dobrada é um material de reconstrução preferido.